argumento. E com isso, eu quero mostrar a primeira tática darwinista para tentar vender o peixe da evolução química pela ignorância. Vocês vão ver o argumento do Dr. João, que é uma introdução do argumento que eu faço no vídeo, e vocês vão ver a reação dele. Venho falando aqui para vocês. O negócio sempre vai utilizar... Vamos ver. Cuidado aí. O professor de Sociologia, ele vai ensinar como fazer experimento em laboratório. Vamos lá. Água destilada, ou até mais, até deionizada, né? Que vai... Tá usando água destilada em um laboratório de química, cara. Onde se viu isso, cara? Onde se viu isso? Vai tirar até os íons, quando necessário. Tira até o íon, cara. Ele vai sempre usar isso. Porque se você colocar os outros minerais, os outros sais, a coisa simplesmente não acontece. Não acontece. Não, onde se viu de usar água destilada em um laboratório de química, gente? Assim, ó, essa é a prova, se não precisava, tá? Mas essa é a prova de que essa dupla de patetas nunca pisou um pé em um laboratório de química de uma universidade, nem para fazer uma bolsa de iniciação científica. Então, aí ele vai perder bastante tempo xingando depois disso. Me desculpe porque vai ser impossível fazer cortes desse vídeo sem xingamentos, porque o vídeo é basicamente isso. Tem um ou outro argumento dissolvido aqui, que é o que eu tentei resgatar para fazer esse react. Mas a ideia dele aqui, generalizada, é que não existe nenhum problema em fazer experimentos de química pré-biótica com água destilada ou deionizada. E aqui ele faz um falso paralelismo entre química e química prebiótica. Basicamente, ao vender esse peixe, ele está assumindo que você que está assistindo seja um completo ignorante em química, especialmente sobre química prebiótica. A química prebiótica, ela não tenta descobrir como que a vida poderia ter surgido num laboratório de química controlado, esterilizado e purificado por meio de um químico inteligente. Essa ciência se chama biologia sintética, onde eles estão tentando criar vida sintética e estão muito, muito longe disso. Mas a química prebiótica, ela tenta descobrir como que a vida poderia ter surgido num ambiente natural, isso é, com matéria-prima da natureza, como a natureza dá, pré-biótico, isso é, sem nenhum maquinário molecular envolvido e sem qualquer tipo de interferência. Isso é química pré-biótica. Qualquer coisa diferente disso não tem nenhuma relevância para a explicação da origem da vida naturalista. Apenas para a biologia sintética, que é uma teoria intervencionista. Isso é, ela precisa de um químico inteligente, ou podemos dizer assim, de um designer inteligente para isso acontecer. Água destilada, água deionizada não existem na natureza. Portanto, elas não têm nenhuma serventia para a química pré-biótica, só para a biologia sintética. Então, mesmo que hipoteticamente fosse possível criar vida espontaneamente no laboratório, a partir de gases e compostos muito simples, e tudo lá acontece, mas só acontece se tivesse água destilada, água deionizada, e para surgir essa água destilada e deionizada, a única explicação fosse uma intervenção humana, isso já não é química prebiótica, porque necessita de um design inteligente para deionizar ou destilar a água para que todo o processo possa acontecer, e esse design não poderia estar numa natureza pré-vida, né, porque esse design precisaria ser vivo. E obviamente não é isso que eles querem. Eles querem provar que tudo surgiu sozinho na natureza, do jeito que a natureza dá, não no laboratório esterilizado e purificado. Então a água cuidadosamente preparada por um químico inteligente não serve pra nada na química prebiótica. Então esse argumento pressupõe que você seja ignorante. Só que como esse argumento, essa ideia, ela é muito ruim sozinha, e absolutamente qualquer pessoa, não precisa nem ser químico, como o pessoal que me enviou esses cortes não eram, conseguiria perceber o intervencionismo de um químico inteligente para preparar a água, algo que não poderia acontecer naturalmente, então eles tentam vender esse peixe junto com uma falácia de apelo ao ridículo. Aqui em 36, ele manda o apelo ao ridículo. Desculpa, mas a gente tem que jogar fora toda a pesquisa química do mundo, né? Porque isso aí é o padrão dentro da química. Então aqui é o que eu falei, ele faz uma falsa equivalência entre a química e a química prebiótica. Quando um químico entra num laboratório para sintetizar, sei lá, qualquer coisa, aspirina, ele não tá nem aí se a aspirina surge na natureza. Ele tá lá para fazer todas as intervenções necessárias para garantir a maior pureza e eficácia para gerar o melhor produto possível. Por isso que ele usa compostos com mais alto grau de pureza, que é o grau farmacêutico, né? Água destilada, deionizada, com toda a parafernália cuidadosamente esterilizada do início ao fim do processo. Justamente porque ele não tá nem aí se isso acontece espontaneamente na natureza, muito pelo contrário. Ele quer garantir que tudo aconteça milhões de vezes melhor, mais eficiente, mais puro e mais rápido do que poderia supostamente ou não acontecer na natureza. Tudo isso para gerar a mais pura e perfeita aspirina que ele conseguir fazer. Isso é precisamente o oposto da química prebiótica. Na química prebiótica, tudo precisa acontecer sem um guia, em condições naturais. Caso contrário, só vai estar provando a necessidade de um design inteligente. Não é isso que eles querem, né? Porque vejam, um engenheiro construir um carro não provam que carros surgem espontaneamente na natureza. O simples fato de precisar de intervenção humana é uma admissão tácita de que é um processo que não pode acontecer sem um designer inteligente. Mas pior do que ter que explicar para o naturalista o que eles mesmos acreditam, é que logo em seguida ele mesmo confessa que isso não é ignorância, mas manipulação de resultados. Aqui em 37, ele mesmo confessa por que não pode usar ambientes naturais para fazer os testes. E aqueles sais, na próxima reação que você vai fazer, na próxima análise que você vai fazer, aquilo poderia interferir. Então como é que você vai saber
se existe contaminação, se o experimento deu certo, como é que você vai saber se realmente deu certo porque era para dar certo ou porque a contaminação influiu em alguma coisa? Assim, Então, olha que interessante. Ele confessa que precisa de tudo esterilizado, purificado, porque as impurezas podem contaminar e interferem nas reações. Aqueles sais, os íons, interferem nas reações. Mas peraí, no mundo prebiótico não tinha íons na água? Aí olha como que funciona a cabeça deles. Ué, se as impurezas impedem as reações, corta as impurezas. Afinal de contas, a natureza é inteligente o suficiente para conseguir tirar as impurezas da água só para fazer a vida surgir, né? Quer dizer, eles mesmos, por completa ignorância do que eles acreditam, acabam defendendo o design inteligente. Aí aqui em 38 e 20, ele faz uma pergunta de ensino médio, olha só. você quer criar um sistema lá, um modelo, que seja o mais parecido possível com a terra prebiótica. Então, se você usar uma água que pode estar contaminada por substâncias orgânicas, matéria orgânica, quando você vai lá e analisa o resultado do seu experimento e vê que tem lá aminoácido, como é que você vai saber se aquele aminoácido ele foi sintetizado por aquela reação prebiótica que você está fazendo, que você está tentando modelar, ou se aquele aminoácido já estava lá porque tinha uma ameba, porque tinha uma alga lá dentro da água. Então, isso daqui é uma pergunta bem de ensino médio, característica de quem realmente nunca entrou num laboratório na vida. Porque fazer esse tipo de experimento é a coisa mais simples que existe. Tem um jeito mais difícil, que você pode pegar a própria água do mar, com todos os gases dissolvidos e todos os íons que tem nela, e fazer processos de filtração com micro e nanomembranas, autoclavagem, ozonização, radiação UV. E esses processos precisam ser cuidadosamente calibrados, e muitos deles simultâneos, conjuntos, né, melhor dizendo, o que poderia ficar muito caro. Ou eles podem simplesmente simular a própria água do mar, com os íons presentes da água do mar, com a mesma composição da água do mar em laboratório. O que, na verdade, eles fazem, e já fizeram várias vezes. O problema é que não tem muito interesse nisso. Por exemplo, esse estudo aqui de 2002, eles pegaram exatamente isso. Eles pegaram os principais íons presentes na água do mar, e aqui a gente já está falando de um experimento sem nenhum tipo de contaminação ou resíduos adicionais que ainda teria na água do mar, apenas os íons. E apenas com esses íons a gente já consegue ter uma ideia do que aconteceria numa água do mar real. Percebe que no início desse último trecho, ele mesmo fala que precisa de condições mais próximas o possível da terra prebiótica, o que não inclui água destilada, é óbvio. E nesse estudo aqui, eles testam apenas duas coisas. Tem outras centenas que deveria testar, mas apenas duas coisas que eles testam, que é a automontagem das membranas e a polimerização do RNA. Eles só testam essas duas coisas com apenas os íons purificados já da água do mar. E eles chegam à conclusão que ambos, tanto a formação da membrana quanto a polimerização, eles são afetados adversamente pela concentração de soluto iônico muito mais baixa do que aquelas do oceano contemporâneo. Aí você começa a entender por que eles não querem simular com água real de oceano, só com a água com os solventes e solutos que eles preparam, né? E eles, assim, de maneira especial, as vesículas, elas são completamente desfeitas até por baixa concentração de cátions divalentes, como magnésio e cálcio. Cátions divalentes são esses dois mais aqui. E também é desfeita, né, por alta concentração de cloreto de sódio, que é o que o mar tem. E daí ele ainda fala sobre polimerização. Ele diz assim, ó, polimerização com alto teor iônico, mas esse alto teor iônico que ele chama é ainda muito inferior ao do oceano atual, é marcavelmente inibida. Aí a conclusão deles é que essa observação sugere que a vida celular não teria começado em ambientes marinhos, justamente por causa da abundância de solutos inorgânicos iônicos, que teriam significantemente inibido os processos químicos e físicos que levaria à automontagem e complexação do sistema. Eu não vou entrar a fundo nesse artigo, posteriormente a gente estuda ele em detalhes num clube de membros quando a gente vier a montar isso, mas só para vocês terem uma ideia, olha só, aqui na página 10 e 11, ele fala resumidamente os resultados dele, e ele diz assim, ó, depois de 14 dias, as amostras na concentração maior de cloreto de sódio, isso é o sal do mar, né? Sem os outros íons, só o sal do mar, só produziram dímeros. O que é isso? Isso significa que, lembra dos nossos aminoácidos, que eles têm 2 ligantes e a polimerização é quando eles se ligam e liberam uma molécula d'água? Eles dizem que só o sal de cozinha, na maior concentração, que ainda é muito inferior à concentração do mar, impediu que mais do que 2 se formassem, no máximo 2. A maioria ficou apenas como nucleotídeos soltos, e os que conseguiram polimerizar foram apenas 2. Quantos deles conseguiram polimerizar? Apenas 4% incorporaram em dímeros. O resto ficou tudo monômero. Aí quando eles repetiram a experiência com cloreto de cálcio, piorou, o rendimento foi ainda pior do que com o sal do mar. E pior ainda, quando eles colocaram oligômeros, que são vários monômeros juntos, ele diz assim, o sal não apenas preveniu a oligomerização, isso é a polimerização de cadeias pequenas, não tá nem falando de polímeros, não tá nem falando de proteínas, tá falando de oligômeros, cadeias bem pequenas. O sal não apenas preveniu a oligomerização, como também decompôs os monômeros ativados. E não contente,
Os cátions divalentes, eles ainda aceleraram ainda mais a hidrólise. A hidrólise é quando você tem um dímero, trímero ou qualquer oligômero de qualquer tamanho. A hidrólise é quando vem a molécula da água que saiu daqui, ela entra e arrebenta. Isso é, não importa o tamanho do oligômero que você coloque, no final ele vai arrebentar, vai voltar tudo a ser monômero. E lembrando que aqui nesse experimento, eles sequer usaram tudo junto como tem no mar. Eles usaram um de cada vez, e esse um de cada vez, como você pode ver aqui nessa tabelinha, essa parte vermelha fui eu que pus, não estava aqui, foi só para ver o que está escrito aqui na legenda, eu coloquei aqui só para ficar mais visível. Um de cada vez já inibiu, de modos que em 14 dias você só tinha dímeros, e apenas 4%. E ele diz que isso aqui tudo é ainda sem considerar gases dissolvidos, porque numa atmosfera prebiótica, eles mesmos acreditam que teria bastante CO2 dissolvido, que isso tornaria a água ácida. E ele não está nem sequer considerando isso. Aí a ideia do artigo aqui é que essa coisa de fonte hidrotermal, de vida surgir no mar, isso aqui é a historinha para boi dormir. Ele diz que se aconteceu, deveria ser em fresh water, em água da chuva, acumulado em poças, o que trazem outros problemas, mas não vou entrar nesse assunto agora. Então eles usam tudo purificado, concentrado e em água destilada, não é porque eles não conseguem fazer experimentos, tadinhos, é porque em água com concentrações muito inferiores à da água do mar, os experimentos simplesmente já não funcionam. Então eles fazem só para conseguir manter a fé. Isso é, aqui nós vimos um primeiro método de formatação de cérebro para vender a ideia da evolução química. Um apelo à ignorância, junto com um apelo